Vim trazer a vocês hoje informações sobre o lançamento das antecipações que devem ser feitas no estado do Paraná quando as aquisições são de produtos de outros estados. Então vamos falar sobre a antecipação de substituição tributária, que deve ser observado ao comprar mercadorias para revenda, e também o diferencial de alíquota quando a mercadoria é para uso e consumo ou ativo. Então, primeiramente, ao comprar mercadoria de outro estado, sendo mercadorias para revenda, o contribuinte paranaense ele deve se ater ao detalhe de verificar a NCM de cada mercadoria que foi adquirida para revenda, né? A fim de observar se no Paraná existe a previsão da substituição tributária daquele item, exatamente para que, se não vier recolhido de outro estado, a antecipação tem que ser feita pelo contribuinte do Paraná. Então, no Paraná, não bastasse uma, existem duas previsões para a antecipação de substituição tributária ser feita pelo contribuinte do Paraná. A primeira, ela encontra-se no artigo 7º, parágrafo 3º do Regulamento de ICMS do Paraná, que ele traz lá: para efeito de exigência do imposto por substituição tributária, inclui-se também como fato gerador do imposto a entrada de mercadoria ou bem no estabelecimento do adquirente ou em outro por ele indicado. Então, essa é a primeira previsão que o Paraná tem para recolhimento da antecipação da substituição tributária. O segundo momento que ele já prevê também está no artigo 11, parágrafo 3º do anexo 9 do Regulamento de ICMS do Paraná. Ele traz, então, para efeito da exigência do imposto por substituição tributária, inclui-se também como fato gerador do imposto a entrada da mercadoria ou bem no estabelecimento do adquirente ou outro por ele indicado. Então, duas previsões que me obrigam a recolher a antecipação da ST na entrada do Paraná, se porventura na nota de venda do fornecedor de outro estado não vier destacado a substituição tributária. Então, o primeiro momento, para empresas do Simples Nacional, existe a previsão no regulamento do Paraná que ele deve usar para o cálculo da antecipação de ST sempre a MVA original. Essa previsão, ela traz lá no parágrafo 4º do artigo 11 do anexo 9 do regulamento de ICMS do Paraná. Então, se quem vai fazer o recolhimento da antecipação for do regime do Simples Nacional, então ele tem a previsão no Paraná para uso da MVA original para todo o cálculo que ele fizer. Inclusive no Paraná, para alguns produtos existe uma MVA reduzida. Então, se naquele determinado produto tiver previsão de redução da MVA também, o Simples vai usar a MVA reduzida quando esta estiver prevista. Na nossa ferramenta, na Infolex, existe essa previsão, conforme consulta da NCM da mercadoria. Se tiver previsão de alíquota reduzida, de MVA reduzida, desculpe, ele vai ser mostrado logo abaixo as MVAs apresentadas. Então, no artigo 11, parágrafo 4º do anexo 9, ele traz a previsão que, nas operações interestaduais promovidas por empresas enquadradas no Simples Nacional, em que o adquirente da mercadoria, enquadrado ou não no Simples, seja o responsável pelo recolhimento do imposto devido por substituição tributária, na determinação da base de cálculo será adotado o percentual de MVA estabelecido para as operações internas. Então, ao ler aqui o artigo, a gente já vê o seguinte: então, o Simples usa MVA original e o contribuinte do regime normal, desde que o Simples esteja em outro estado vendendo para cá, ele também vai poder usar MVA original no cálculo. Ok? Essa antecipação da ST, o recolhimento deve seguir o seguinte: sendo do regime normal, o contribuinte do Paraná, ele tem o prazo de recolhimento previsto no artigo 7º, parágrafo 3º do Regulamento do ICMS do Paraná, que deve recolher a ST na data da entrada no estado do Paraná, através da GRR 1015. Então, empresas do regime normal no Paraná, a antecipação ela deve ser feita na data da entrada da mercadoria no estado, através da GRPR 1015.
Para o Simples Nacional, a entrada no Paraná, ele sendo do Simples, deve ser recolhido até o dia 3 do segundo mês subsequente à entrada da mercadoria no Estado, conforme previsto no parágrafo 4º do artigo 16 do Regulamento do Semestre do Paraná, tratando de contribuinte optante do regime do Simples, o imposto devido deverá ser declarado na forma do artigo 13 do anexo 11 e pago na GRPR também 1015 até o segundo mês subsequente à entrada da mercadoria no Estado. Então, até o dia 3 do segundo mês, eu recolho a antecipação da ST para o Simples através da GRPR 1015, que é a mesma que eu vou informar na DS-TDA. Então, esse é o prazo previsto no Regulamento do Paraná. Então, deve ser sempre observado, se a compra foi de outro estado, de mercadorias que serão revendidas no estado do Paraná, tem que ser observado na nota de compra se lá já consta a antecipação de ST, que venha já recolhida de outro estado pelo fornecedor. Caso não venha recolhido, o contribuinte do Paraná é quem tem que fazer o recolhimento de antecipação da ST. Perfeito? O outro recolhimento que deve ser observado pelo contribuinte do Paraná é quando as compras de outro estado têm a destinação de uso e consumo ou ativo. Então, nas compras para uso e consumo e ativo de fornecedores localizados em outros estados do país, o estado do Paraná traz a obrigação de recolhimento do diferencial de alíquotas. Como fato gerador do diferencial de alíquota no Paraná, em concordância ao disposto no artigo 7º, inciso 14, e artigo 8º, parágrafo 12, ambos do Regulamento de Semestre do Paraná, nas entradas de bens destinados ao uso e consumo ou ativo permanente do contribuinte paranaense, será realizado o cálculo do diferencial de alíquota. Este deve ser por dentro. O mesmo cálculo será utilizado, inclusive se as mercadorias estiverem sujeitas à substituição tributária e destinadas a uso e consumo ou ativo permanente pelo contribuinte paranaense. O prazo para este recolhimento, o Regulamento do Paraná, ele traz que mercadorias sujeitas ao regime de ICMS-ST no Paraná deve ser recolhido antes da entrada da mercadoria em território paranaense, data da emissão da NFE de venda, através da GRPR no código 122.8, conforme artigo 74, inciso 7, a linha A do Regulamento de Semestre do Paraná. Então, este recolhimento de antecipação do diferencial, ele tem que ser feito antes da mercadoria chegar no Paraná, quando já estiver comprando para uso e consumo e ativo. Mercadorias não sujeitas ao regime de substituição tributária no Paraná será recolhido no mesmo prazo das operações próprias do contribuinte, em regra, dia 12 do mês subsequente, na mesma GRPR da apuração com o código 101, dígito 5, conforme previsto no artigo 74, parágrafo 5 do Regulamento de ICMS do Paraná. Então, recolhimento de diferencial de alíquota para mercadoria previstas na ST tem que ser recolhidos antes da entrada no Paraná. As que são sujeitas à ST e as que não são sujeitas à ST, o contribuinte do regime normal no Paraná recolhe na sua apuração no dia 12 do mês subsequente, que será através da GRPR de 101, dígito 5. Então, um adendo aqui, o Simples Nacional, sempre que ele recolher a antecipação, ele deve lançar esses dados na TD-STDA, nas opções que ele tem lá de antecipações. Então, diferencial de alíquota para uso e consumo, lá na antecipação do Simples, dentro da DSTDA, tem a antecipação para uso e consumo, antecipação para o ativo e aquele diferencial de alíquota das mercadorias a 4% do artigo 16 do Paraná, ele informa nas antecipações sem encerramento de tributação. Já as mercadorias que o Simples antecipa a substituição tributária na entrada, estas devem ser lançadas no antecipação com encerramento de tributação, aquele valor que foi recolhido de antecipação de ST.
ok? Então, para o contribuinte do regime normal, o lançamento ele deve se dar através da escrita fiscal digital, o SPED fiscal. Então, o primeiro registro que deve ser preenchido no SPED fiscal, para o lançamento desse diferencial de alíquota, ele vai fazer um lançamento no registro C100. A nota fiscal será escriturada na entrada, deixando os campos VL base de cálculo ICMS, VL ICMS, VL base de cálculo ICMS-ST e VL ICMS-ST em branco, sem aproveitamento de crédito. Os valores de ICMS-ST devidos pela entrada não serão somados ao valor da mercadoria, visto que não consta no documento fiscal. Ok? O segundo, nos registros C170 e C190, deverão ser informados sem a indicação de valores de ICMS. No registro E220, ele vai fazer o lançamento informando o valor do ICMS-ST no Código de Ajuste de Apuração ICMS-ST PR 159999, o débito especial de ST, conforme norma de procedimento fiscal 52/2018, os valores de ICMS-ST devido às entradas de mercadorias recebidas das operações interestaduais sem a retenção do ICMS-ST, informado no campo DEB, ESP, ST do registro E210. No registro E240, identificação dos documentos fiscais relacionados aos ajustes a débito especial de ST. No registro E250, será feito informações das guias de recolhimento, a GRPR, relativamente aos ajustes de apuração do ICMS-ST, débito especial, gerados pelas entradas de mercadorias sem retenção do ICMS-ST em operação interestadual. Será gerado um registro E250 para cada guia GRPR emitida para recolhimento, totalizando o valor do débito especial informado no registro E210. No campo COD-OR, informar o código 001, ICMS da substituição tributária pelas entradas, no valor OR, VL OR, informar o valor do ICMS-ST referente à GRPR emitida, no campo DT vencimento, informar a data de vencimento da obrigação da entrada, no campo CODG-REC, informar o código da Receita Estadual 1228. Registro E250, deixar em branco os campos NUM-PROC, IND-PROC e PROC. O campo TXT-COMPLE é de preenchimento facultativo. No campo mês-EREF, informar o mês de referência no formato 2 dígitos para o mês e 4 dígitos para o ano. Mercadorias não sujeitas ao regime de substituição do Paraná, o contribuinte do regime normal, obrigado à EFD, deve realizar um ajuste no registro E111 através do código PR 000081 ICMS Outros Débitos, diferencial de alíquotas, informando no campo 4 os valores devidos referente ao diferencial de alíquota, conforme prevê a norma de procedimento fiscal 52 de 2018. Essas são as informações que nós temos para lançamento da substituição tributária, do diferencial de alíquota. Então, lembrando que o Simples Nacional, as antecipações que ele fará, ele vai informar todas no mês da competência em que ocorreram dentro da DE-STDA para o Estado do Paraná. O contribuinte do regime normal, ele vai fazer o lançamento no SPED, tanto da entrada de recolhimento da substituição tributária, conforme o lançamento de entrada das mercadorias que ele tiver antecipação de ST na entrada, e também vai fazer o lançamento no SPED do que ele for recolher de diferencial de alíquota, daquelas compras que for destinadas a uso e consumo ou ativo. Neste caso, é muito recomendado que todo contribuinte faça essa consulta, busque as informações, muitas vezes, se for possível, anteriormente à sua compra, consulte o nosso sistema, entre em contato conosco, por telefone, por chat ou por ticket, para que nós possamos verificar qual será
o recolhimento antecipado ou não que o contribuinte paranaense terá que fazer ao receber essa mercadoria no estado do Paraná. Para isto, estamos aqui para ajudar. Inclusive, é tão importante isso que muitos contribuintes neste momento, principalmente as farmácias, estão percebendo que a Cefaz Paraná ela está notificando as farmácias em razão das antecipações de ST que não foram efetuadas quando receberam aqueles produtos brindes dos distribuidores. Então, vale muito a informação, observar as notas de compra e até vai mais longe, não só notas de compra, recebeu mercadorias de outro estado, verifica, conforme a sua destinação, o que é que tem que ser recolhido, se é que tem que ser recolhido. Antecipação de substituição tributária ou diferencial de alíquotas. Então, conte conosco, estamos aqui para ajudá-lo. Repetindo, nós estamos disponíveis através do telefone, dos tickets e dos chats. São essas informações no momento. Agradecemos o seu interesse em nosso conteúdo. Até a próxima. Abraço.